Estamos retornando com mais um bloco do Mistura Fina Online, Jornal O Fato, circulando nos municípios de Taquari, Itabaí, Paverama e Fazenda Vila Nova. No Mistura Fina Online, estamos recebendo agora o professor Marinho, da escola Pé na Bola, Cabeça na Escola, que no município de Paverama o professor realiza este trabalho com meninos, e no último final de semana teve o encerramento do campeonato, no domingo, com as equipes de futsal. É isso, Alexandre Machado? É isso, Rogério. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, Rogério? Tudo tranquilo? Então, a gente conversou contigo, né, logo no início do campeonato, e agora vamos conversar de novo nesse encerramento que aconteceu no último domingo. Quantos municípios estiveram envolvidos nessa competição? Nós tivemos com 5 municípios envolvidos, que foi a cidade de Lajeado, Estrela, Vila Nova, Itabaí e Paverama. Vocês tiveram quantos meninos no total? No total da competição, nós tivemos 186 meninos que participaram da competição. Com o Lajeado participou com 2 categorias, que foi a categoria 11, 12, 13 e 14. A cidade de Estrela participou com 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A cidade da Vila Nova participou com 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Itabaí participou com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E a cidade de Paverama, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Para o pessoal entender melhor, cada categoria incluía 2 idades, né? Isso, 9 e 10 anos, né? 11 e 12 anos. Isso aí, sempre duas idades nas categorias. E os campeões, quem foram? Olha, Alexandra, assim, foi uma competição em que você esteve na abertura, que nos surpreendeu, porque a gente começou a competição e devia ter lá umas 250, 300 pessoas, você estava lá, e quando nós encerramos ele agora, nós encerramos com quase 500 pessoas, não tinha mais espaço no ginásio. Então, para nós foi muito gratificante, porque quando você começa uma competição e ela termina num crescente, para nós foi muito, muito interessante, para os pais também. E as equipes que se sagraram campeões foi na categoria 13 e 14 anos, a equipe da FAB da Vila Nova, na categoria 13 e 14 anos. Segundo lugar, a equipe da Itabaí, também 13 e 14. Terceiro lugar, a equipe de Paverama, 13 e 14. E quarto lugar, Sementes do Futuro da cidade de Lajeado. Na categoria 11 e 12 anos, em primeiro lugar ficou a equipe do Xaropim de Estrela. Terceiro lugar ficou a equipe da FAB da Vila Nova. Terceiro lugar, a equipe Sementes do Futuro de Lajeado. E o quarto, equipe de Itabaí. E a quinta, a equipe de Paverama. E na categoria 9 e 10 anos, ficou em primeiro lugar a equipe do Xaropim de Estrela. Segundo lugar, a equipe da FAB da Vila Nova. Terceiro lugar, a equipe da Itabaí. E quarto lugar, a equipe de Paverama. E na categoria 7 e 8 anos, ficou em primeiro lugar ficou a equipe de Paverama. Segundo lugar, a equipe do Xaropim de Estrela. E em terceiro, a equipe da Itabaí. Nós iniciamos essa competição dia 30 de junho e terminamos ela agora dia 13 de outubro. Qual foi o maior objetivo dessa competição, reunindo tantos times assim da região? Era integrar esses meninos? Qual é a ideia que vocês tentam passar aí no projeto? Bom, a primeira ideia que nós tivemos sobre esse projeto foi procurar equipes que realmente têm hoje dificuldades, como vou te dizer, financeiras, porque são uns projetos que são custeados por empresas. Então, essa equipe de Lajeado Sementes do Futuro não tem nada a ver com a Prefeitura Municipal. É um projeto que os empresários bancam ele. A equipe do Xaropim de Estrela, a mesma coisa. Isso não sei se você conhece Estrela, mas é ali do bairro das Indústrias, onde é que se reúne. E é um projeto também totalmente gratuito. E depois tem a equipe da Vila Nova, então essa equipe é ligada com a Prefeitura. Onde é que a gente trabalha com os meninos lá, é totalmente custeado pela Prefeitura. A equipe de Paverama, então, não tem nada a ver com a Prefeitura, também é custeada pelos empresários, as empresas que é o Ateliê Souza, que é ao Bom Preço, a Agropecuária Bom Preço, e a J. Túlio Cantinho da Moda, são os que bancam esses meninos. Então, a gente está dando uma oportunidade, até porque eu comentei no outro programa que eu estive aqui, que nem todos os pais têm condições hoje de bancar os meninos numa escolinha particular. Então, nós, com esses empresários aí, a gente tem
um projeto Pé na Bola e Cabeça na Escola, que é uma coisa que se alia a outra, porque a bola é apenas um instrumento para que esses meninos tenham um objetivo. Como eu coloquei para vocês a outra vez que eu estive aqui, ó, os meninos não têm custo financeiro, mas nós cobramos muito deles. Cada 2 meses a gente está nos colégios para ver as notas escolares deles, comportamento com o pai e com a mãe, porque se os meninos tiverem mal de nota no colégio, não tiverem um comportamento bom com o pai ou com a mãe, eles não têm acesso às competições, apenas aos treinamentos. Então eles se dedicam, porque é uma coisa que eles gostam, e o nosso grande objetivo é não fazer. Pode surgir um atleta profissional, como já surgiu em outras oportunidades. Mas o grande objetivo que nós temos é fazer com que esses meninos venham amanhã depois ser cidadão para servir a nossa comunidade. Esse é o nosso objetivo. Esse campeonato foi totalmente gratuito, as inscrições, como é que aconteceu para proporcionar que esses meninos pudessem participar? Porque esses meninos tiveram um custo de R$10 por atleta, porque a gente premiou todos. Primeiro e segundo lugar ganharam o troféu, o goleiro menos vazado ganhou o troféu, o goleador ganhou o troféu em todas as categorias. E medalhas todos ganharam, independente da colocação. O único diferencial que deu na medalha foi que os campeões ganharam série ouro, o segundo série prata, o terceiro e o quarto série bronze. Mas todos os meninos que participaram saíram com a medalhinha no pescoço. O R$10 é um custo bastante baixo, foi praticamente para pagar essa medalha, né? Na verdade, assim, ó, porque o custo foi apenas para a premiação. Ela nem cobriu a premiação, mas como até para eles valorizar, né, Alexandre? Para valorizar, por exemplo, assim, ó, porque nem Lajado teve custo de transporte, Vila Nova não teve, que a prefeitura banca, né, mas o Estrela teve, Lajado teve, na Paverama nós temos empresário que banco. Então, mas assim, uma coisa simbólica até para eles valorizar, por exemplo, que eles tiveram que suar para ganhar a medalhinha deles, mas a R$10 foi uma coisa simbólica só para... Geralmente os campeonatos têm um custo maior do que esse, e eu não sei se vocês fazerem nesse valor mais baixo foi para proporcionar a participação desses meninos que talvez não consigam participar de outros campeonatos mais caros? Não, até é o seguinte, ó, hoje se tu for participar de qualquer competição, aí é a base de 500, 600 reais das inscrições, então não teria como esses meninos participar, e nós fizemos esse valor simbólico apenas porque teve muitos meninos que não pagaram, que não teriam condições de pagar, mas a gente não deixou de dar a medalhinha para eles e também não prisou ele de não poder jogar. Todos jogaram, independente se pagou ou não pagou, a gente deixou jogar porque é um incentivo para eles estar integrados em alguma coisa e não estar amanhã depois aí nas ruas, talvez com vícios, aí, tirando o tempo deles com coisa que não vai somar em nada para eles no futuro. Como é que foi aquela questão do goleador, que há pouco nós conversamos fora do ar? Os goleadores foi uma coisa assim, eu sempre digo que a gente vai aprendendo com as crianças. Aconteceu uma coisa interessante lá, porque nós tivemos goleador, teve uns meninos que ficaram juntos. Na categoria 7 e 8, o goleador foi o Leonardo da cidade de Estrela com 4 gols. Na categoria 9 e 10 foi o Nander de Estrela com 6 gols. E na categoria 11 e 12 anos, ficou o Caleb, ficou o Andrei, cada um com 7 gols. E aí entre eles ali, ó... Ficaram 3 com 7 gols, é isso? Nessa foi 2, na outra foi 3. Nessa categoria ficaram com 7 gols e a gente ia fazer o sorteio na moeda. E aí então o menino abriu, o Caleb abriu para o outro, porque o menino tinha sido campeão na categoria, então ele vou abrir para ti. Mas o mais interessante foi na categoria aí de maior, que é 13 e 14 anos, ficou 3, com 5 gols. E os 3 sentaram, conversando os 3 ali, os treinadores junto, e a gente chamou o juiz para fazer o sorteio na moeda. E eles chegaram ao consenso que ia dar a medalha para o Caleb, porque ele estava enfrentando um problema de saúde na família. Então, essas crianças, assim, eu estava dizendo, talvez se fossem adultos, estaria ali discutindo a premiação, e entre eles tomaram a decisão de premiar o coleguinha porque estava enfrentando um problema de família. Então foi uma coisa assim, ó, que deixou muitos familiares assim chocados, pessoas chorando, se abraçando, porque eu ainda coloquei que essas crianças hoje assim, ó, dão um exemplo muito grande para os adultos. Porque a gente vê hoje nesse futebol aí até no profissional, porque vocês que trabalham no jornal, vocês sabem que hoje para sair um atleta profissional, dificilmente ele sai de uma família que ele nasce no berço de ouro. Porque tu chega nessas concentrações hoje
eles têm que lavar a toalhinha deles, a cuequinha deles, o calçãozinho deles, a camiseta. E se é um guri que nasceu em berço de ouro, ele não fica. Mas esses meninos que são da periferia, para eles isso não é novidade, porque é o mundo deles é esse. Então a gente hoje, nesses projetos que a gente trabalha, a gente procura muito as famílias, saber onde é que eles moram, como é que é o dia a dia, porque às vezes a gente cobra das crianças, mas daqui a pouco ele não tem uma estrutura familiar que te dá um suporte. Então o que a gente faz? A gente visita as famílias primeiro, porque daqui a pouco a estrutura familiar é ruim, aí tu tem que já ter um tratamento diferenciado com essas crianças, porque eles já não têm um ambiente bom em casa. Eles vão para o colégio e são perseguidos já pelos colegas e pelos professores. Então, tu tem que fazer um trabalho muito bom em cima desses meninos para que você não ajude eles a empurrar ele para o mundo das drogas. Então, às vezes a gente vê muitas coisas às vezes acontecendo, mas assim, ó, a gente não foi lá para ver a raiz de onde começou. Então, eu digo para você hoje assim, ó, é muito gratificante, mas é um trabalho que você tem que fazer ele com muito carinho, fazer o que você gosta, porque a gente se depara com situações bem complicadas. Eu não vou citar nomes aqui, porque a gente nem pode citar nome de menores, mas eu tive um problema numa cidade aí com um menino que dá bastante problemas lá na escolinha. E eu procurei saber o que estava acontecendo. Aí eu fui no colégio, me contaram uma história, aí eu fui na casa dele e me deparei com a situação que a mãe dele tinha matado o marido dela. E o menino cobrava muito isso dela. Por que o que aconteceu que tinha matado o pai dele? Aí a gente começou a entrar a fundo no assunto, aí chegou a uma conclusão que o guri era o que menos culpa tinha na história. O menino é o que menos culpa tinha. Então, daqui a pouco, você bota o menino desse no grupo e os outros ficam cobrando, e daqui a pouco a gente termina marcando um menino desse e ele fica marcado para o resto da vida e ele é o que menos culpa tem. Então a gente tem que saber muito de onde é que vem o menino, qual é a estrutura familiar que ele tem, para você poder fazer um trabalho desse. Não é só nos treinamentos, é um trabalho que ele começa de segunda a domingo, é nos colégios, é na casa das famílias, para você saber as procedências do menino. Já que o campeonato deu tão certo, provavelmente ele vai ocorrer em outro ano, vocês já estão planejando uma próxima edição? Não, com certeza. Esse campeonato, Alexandre, que a gente colocou a Copa Renel Dícola, e eu sempre digo assim, ó, tem histórias do futebol. E esse foi um senhor que deixou um legado muito bom na cidade de Paverama, como desportista, como ser humano. Ele foi uma das pessoas que, em todas as comunidades, sempre foi muito parceiro, então a gente tomou a iniciativa de colocar o nome Copa Renel Dícola. E como a vida da gente apresenta muitas surpresas, a categoria, a única que ficou campeão, a categoria de estrela, 7, 8 anos, ganhamos de 1-0, gol do neto dele. Então ficou muito marcado isso, e o Lourenço, o filho do Renel Dícola, a família toda estava lá, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos. Então foi muito chocante para a família, porque ficou uma coisa marcada. A primeira Copa Renel Dícola e um gol, os meninos ficaram campeão com o gol do neto deles, que é o Lourenço. Mas a gente já tem, assim, para o próximo ano, já estamos estudando um nome de outra pessoa, mas o pessoal já queria começar agora, mas nós vamos deixar agora passar o mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Só que esse campeonato ele vai dar maior, porque muitas equipes que não foram convidadas, hoje, se nós fôssemos começar essa competição, hoje nós teríamos, assim, uns 15, 16 municípios que gostariam de participar. Porque esses campeonatos, que hoje, por exemplo, que nem tem a Copa Piá em Lajeado, que eu participei dela há 8 anos, ela não tem custo de inscrição, mas é tudo lá. Então, o transporte, esses meninos não tem como. E esse outro que eu quero fazer ele com rodadas em todos os municípios. Aí eles têm como, na Copa, eles tirar, por exemplo, um lucro para custear a despesa dos meninos. Né? Até teve um senhor lá na quadra domingo que, vendo a situação de uma equipe, teve bastante dificuldade, os meninos com tênis e tudo, o cara até doou 10 pares de tênis para a equipe deles, para também ajudar eles. É isso que o gratificante desse trabalho é que tu vê que as pessoas, todo mundo está querendo se doar. Então, cada vez incentiva mais a gente a ter certeza que estamos no caminho certo.
Então tá certo, obrigada Marinho. Você tem mais alguma consideração em relação ao campeonato para fazer? Não, a gente só queria deixar aqui um agradecimento todo especial a todos os pais, a todos os meninos, a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra, por exemplo, estavam junto no trabalho, a família toda pegou junto. Então a gente quer deixar aqui para o Ateliê Souza um agradecimento todo especial, para o Cantinho da Moda e para o J. Atur, um agradecimento todo especial também. Pago Pecuária a Bom Preço, foram pessoas que nos deram todo o suporte para que a gente pudesse fazer essa competição, e ela realmente foi um sucesso em que todos participaram. Então a gente quer deixar aqui um agradecimento para os atletas, para os pais, enfim, para todas as pessoas que estavam lá com nós, esses quase 4 meses de competição, e a gente deixa um agradecimento todo especial e já conta com eles para o próximo. Obrigada, Marinho, pela sua participação. Daí um pouco mais, o Mistura Fina estará de volta.